Vamos aproveitar que já entramos na área da parte para, como é um perfil curto, né, aproveitar para ver os demais, as funcionalidades mais interessantes que ela tem. Então, essa área da parte ela pode ser utilizada por uma pessoa física, uma empresa, né, o que seria um cargo, né, passivo de ser acionado por um mandado de segurança, né, e por uma instituição também. Ela é bem interessante que aqui, né, nesse item, pode-se selecionar processos que estejam ativos sem advogado ou procurador, né, a parte pode fazer isso, e já nesse momento determinar qual o advogado, né, habilitar um determinado advogado ou procurador vinculado a esse processo. Então vamos colocar aqui. Ver se existe. Agora, nesse caso, tem que ser um advogado cadastrado no sistema. Vamos ver aqui. Nós estamos informando aqui que para esses 3 processos onde a parte não tinha advogado, né, está informando esse advogado ou procurador que vai ficar vinculado a esse processo. Então, fez essa habilitação e a lista de processos que estavam sem advogado ou procurador já foi diminuída. Essa funcionalidade de habilitação de advogado ou procurador em processos que ainda não possuem, né, ela é voltada para processos em que tiveram entrada contra a parte ou mesmo com a parte no polo passivo e não se fez inicialmente a habilitação de um advogado ou procurador. Tem outra funcionalidade muito interessante aqui, né, muito útil para empresas ou instituições que são muito acionadas, que é a informação de um advogado ou procurador pré-definido, ou de um rol de advogados ou procuradores pré-definidos. O que é isso? É a informação de que, em havendo um processo contra essa parte, né, esse advogado ou procurador, ele já será imediatamente vinculado a esse processo, né. Nós temos aqui, vindo então em outros, né, vindo nessa listagem de, aqui nós chamamos de advogado ou procurador padrão, né. Na verdade são advogados ou procuradores pré-definidos. Então uma determinada instituição, uma determinada procuradoria, digamos assim, no que diz respeito ao rol de procuradores ou advogados, no caso de uma empresa, que sempre defendem essa empresa nos processos virtuais, ela poderia já listar esses advogados e uma vez essa empresa sendo acionada em novos processos, esses advogados já ficariam imediatamente vinculados a esses novos processos, né. Essa funcionalidade ela não retroage, digamos assim. Quando eu insiro um novo advogado predefinido, isso não faz com que os processos que estavam sem advogado venham a ficar com esse advogado, né. Essa questão de habilitar um advogado em processos que já existem seria por essa primeira funcionalidade, onde a gente vai listar os processos ativos sem advogados ou procuradores. Essa segunda funcionalidade, né, de informar um advogado ou procurador pré-definido, ela vai interagir tão somente nos processos novos, né, e enquanto perdurar, né, esse registro do advogado ou procurador nessa lista aqui, né. Em a gente retirando esse registro, novos processos não mais serão vinculados a esse advogado ou procurador padrão. Não. Aí, o que ocorre, teria 2 formas, ou mais de uma forma. Ou ela poderia pedir, de repente, para a forma mais prática, e que até o advogado ele é obrigado a fazer a procuração, né, se desfazer se a parte o requerer, né, e não fazendo, ele fica vinculado ao processo, obrigado a responder pelo processo. A forma mais prática seria o advogado
tem a funcionalidade de subestabelecimento, ele iria selecionar todos os processos dele para subestabelecer para esses novos. E seria sem reserva, é uma funcionalidade que a gente vai ver posteriormente. O advogado pode repassar esses processos para outro com ou sem reserva, ou seja, ele permanecendo no processo ou não. Ou então, poderia pedir para alguém da vara, né, fazer uma movimentação em lote, né, fazendo essa inserção dessas novas procurações, digamos assim. Em razão de como o sistema está concebido, o mais prático seria o advogado que está deixando a causa fazer isso a pedido da empresa. Então, ainda na área da parte, nós temos a questão da notificação, que é extremamente semelhante à intimação, à citação. Ela ganha apenas uma nova nomenclatura quando se trata de processo de mandado de segurança. Tem a questão da intimação. Vê-se aqui que a parte tem 3 intimações online aguardando leitura. Você pode clicar aqui, clicar em novas. Tem-se aqui essas datas. Como esse sistema não está rodando, né, está no laptop, então ele ainda não processou essas intimações, porque por essas datas que estão aqui de setembro, elas não mais deveriam aparecer aqui, já deveriam ter sido processadas e registradas o decurso de prazo, né. À meia-noite o sistema ele promove algumas atividades, ele registra decurso de prazos de alguns eventos, um deles é essa questão das intimações, dispara e-mails informando sobre perca de prazo para os advogados e as partes, né. Essas são geram uma nova lista de certificados revogados do sistema, entre outras coisas. Então, ao clicar aqui em visualizar, vamos ver se essa é uma intimação com prazo, ela é. Então, tem-se aqui a data que realmente se deu a intimação. Essa era uma intimação que não, acredito que essa parte não está com o advogado nesse processo, ou então era uma intimação pessoal, a gente vai ver melhor isso depois, ou seja, mesmo a parte tendo advogado, a intimação foi direcionada para a parte, né? Então, vê-se qual o processo, qual a questão da contagem de prazo, né? No que diz respeito à contagem de prazo, tem-se a informação dos dias, e o sistema pode fazer um recálculo dessa contagem de prazo em razão de algumas questões. Ele pode, por exemplo, se o advogado da parte é um defensor público, então, de acordo com as configurações do sistema aqui, esse recálculo já vai aparecer uma contagem em dobro. Em dobro ficaria, por exemplo, 5 dias aqui, e esse total ele vai ser um recálculo, levando em consideração algumas dessas peculiaridades. Aqui tem esse linkzinho cumprir, que seria responder a essa intimação, né? No caso, apenas as partes que são autoridades, elas conseguem responder diretamente, as outras ficam com a permissão negada, elas têm que se dirigir ao judiciário para que seja reduzida a termo a sua reclamação. E aqui a parte tem acesso ao conteúdo realmente da intimação, né? Ou seja, na verdade vai ser o próprio ato, via de regra, do magistrado. O magistrado despacha, registra que deve ser intimada a parte, ou então algum servidor judiciário vai movimentar o processo informando que a parte deve ser intimada de tal ato, e esse ato do qual a parte deve ser intimada, ele já vai aparecer diretamente aqui. Ou seja, não vai haver a necessidade da confecção de um documento, né? Vamos clicar aqui em abrir esse ato. No caso, foi uma decisão prolatada pelo magistrado. Então, vejam que quando os atos se dão de forma eletrônica, a dinamicidade é muito maior, né? Então, essa teria sido a decisão do magistrado, né? Claro que no ambiente real, ela teria sido um documento bem mais extenso do que esse daqui. Então, retornando aqui à questão da área da parte. Então, voltamos aqui, né? E essa intimação agora tornou-se uma intimação lida e com prazo decorrendo, né? Está aqui na lista de intimações lidas e com prazo decorrendo. Além dessa capacidade de receber atos, tanto citações quanto intimações, acompanhar seus processos,
habilitar advogados, procuradores, né, ou em processos que não os possuem ou de forma pré-definida. A parte tem relatórios voltados às suas intimações, né, às suas audiências de conciliação e audiências de instrução, né. Então esse seria, finalizando, o nível de interação com a parte, né. Relembrando que tem essa importante questão, que é a do nível de interação com o sistema, onde a própria parte define se quer receber citação online, intimação online, se quer receber aviso por e-mail, né? E essas informações elas são observadas pelo sistema no momento do ato. Então, assim, cada vez que o processo vai ser distribuído, né, não que o processo vai ser distribuído, mas que vai ser processado uma intimação ou uma citação que tem que ser para a parte, né, que não, um ato que não possa ser na pessoa dos advogados. Então o sistema vai checar se essa parte está habilitada a receber esse ato de forma online.